Esse medicamento promove a perda de bicarbonato de sódio e cálcio. Esse medicamento vai causar, assim, o enfraquecimento da resposta diuréticas e antipertensivas. Edema é o entumecimento do tecido mole decorrente do aumento do líquido intersticial. No caso do edema, pode ser generalizado ou local. A espironolactona, para que serve? A espironolactona serve também para hiperaldosteronismo. No caso do hiperaldosteronismo, causa-se a superprodução de hormônio aldosterona pela glândula suprarrenal. Mas você pode se perguntar, enfermeiro, o que é ICC? A insuficiência cardíaca, que é chamada de insuficiência cardíaca congestiva, é um distúrbio em que o coração não consegue mais suprir as necessidades do corpo, causando assim redução do fluxo sanguíneo. Olá a todos do canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre a espironolactona. Qual o mecanismo de ação e efeito terapêutico da espironolactona? A espironolactona, para que serve? Isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos falar para vocês para que serve a espironolactona. E se você está chegando agora nesse canal, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Antes de a gente responder a pergunta para vocês, a espironolactona para que serve, nós temos que responder inicialmente sobre o mecanismo de ação e os efeitos terapêuticos da espironolactona. Ao mesmo tempo que você compreenda sobre o mecanismo de ação e o efeito terapêutico da espironolactona em nosso organismo, você vai conseguir compreender sobre para que serve a espironolactona, ou seja, vai compreender sobre a indicação da espironolactona. No caso do mecanismo de ação da espironolactona, esse medicamento promove a perda de bicarbonato de sódio e cálcio, ao mesmo tempo em que preserva os íons de potássio e também de hidrogênio. Ou seja, a espironolactona promove assim a perda de bicarbonato de sódio e cálcio através do rins e ao mesmo tempo vai preservar os íons de potássio e hidrogênio pelo rins, sendo que o efeito terapêutico da espironolactona vai acontecer o seguinte no organismo. Esse medicamento vai causar assim o enfraquecimento da resposta diuréticas e antipertensivas quando comparado a outros diuréticos. Então, isso eu estou falando com relação à conservação de potássio. Quando comparado com outros diuréticos, nesse caso, estamos nos referindo à hidroclorotiazida e à furosemida. Nesse caso, acontece com a espironolactona o enfraquecimento da resposta diurética e também antipertensiva, isso com relação à conservação de potássio. Agora que você conhece mais sobre o mecanismo de ação e o efeito terapêutico da espironolactona, agora nós vamos abordar e responder para você a espironolactona para que serve, ou seja, vamos estar abordando agora sobre a indicação da espironolactona. Este medicamento neutraliza a perda de potássio causada por outros diuréticos, geralmente usado com outros agentes tiazídicos, como no caso outros diuréticos, no tratamento de edema e também hipertensão. Mas também você pode perguntar para mim, enfermeiro, o que é edema? Edema é o entumecimento do tecido mole decorrente do aumento do líquido intersticial. O aumento desse líquido vai acontecer entre as células e também em vaso sanguíneo, por isso que nós falamos de aumento do líquido intersticial, porque vai aumentar a quantidade de líquido entre as células e também os vasos sanguíneos, sendo que o líquido predominante nesse local é água nesse caso, mas pode haver também o acúmulo de líquido rico em células e também proteína, se houver nesse caso infecção ou obstrução linfática. No caso do edema, pode ser generalizado ou local. O edema pode acontecer em apenas um membro, pode acontecer apenas no membro superior direito ou esquerdo e também apenas em membros inferiores. No caso também o edema pode acontecer de uma forma generalizada, ao mesmo tempo acontecendo tanto em membros superiores e inferiores e também no tórax e abdômen. Como eu citei anteriormente, a espironolactona está indicada também para pacientes que têm pressão alta, ou seja, para paciente hipertenso. Alguns pacientes têm pressão, por exemplo, de 140 por 90, uma pressão sistólica de 140 e uma pressão diastólica de 90. Nesse caso, esse medicamento ele é prescrito mediante avaliação médica. O médico vai avaliar o paciente e através do critério médico e avaliação minuciosa desse paciente, o médico pode assim estar indicando a espironolactona para paciente hipertenso. Observe que no início desse vídeo tem a seguinte pergunta: espironolactona para que serve? Continuando a responder essa pergunta, espironolactona para que serve? A espironolactona serve também para
hiperaldosteronismo. Mas, enfermeiro, o que é hiperaldosteronismo? No caso do hiperaldosteronismo, causa-se a superprodução de hormônio aldosterona pela glândula suprarrenal, causando assim a retenção de líquido e aumento da pressão arterial, fraqueza e raramente períodos de paralisia. No caso do hiperaldosteronismo, pode ser causado por um tumor na glândula adrenal ou pode ser uma resposta de alguma outra doença. Observe muito bem que no hiperaldosteronismo vai acontecer o quê? Superprodução de hormônio de aldosterona e ao mesmo tempo vai acontecer o quê? Retenção de líquido e aumento da pressão arterial. No caso da aldosterona, é produzida pela glândula suprarrenal. Uma vez que a glândula suprarrenal aumenta a produção de aldosterona, vai acontecer o quê? Retenção de líquido, porque a aldosterona vai reter o quê? O sódio nesse caso. Retendo o sódio, vai reter líquido, vai acontecer o quê? Aumento da pressão arterial. Então é muito importante você compreender essa fisiopatologia, esse efeito fisiológico que vai acontecer com o aumento da produção de aldosterona, aumento da retenção de líquido e, em consequência, do aumento da retenção de sódio também no organismo. Assim você consegue compreender por que o hiperaldosteronismo pode vir causar o aumento da pressão arterial. Continuando e respondendo à pergunta que foi feita no início desse vídeo, que nós temos que estar trazendo aqui para vocês, a espironolactona para que serve? A espironolactona serve também para o controle da insuficiência cardíaca congestiva, conhecida como ICC. Mas você pode se perguntar, enfermeiro, o que é ICC? A insuficiência cardíaca, que é chamada de insuficiência cardíaca congestiva, é um distúrbio em que o coração não consegue mais suprir as necessidades do corpo, causando assim redução do fluxo sanguíneo, refluxo, que nós chamamos de congestão de sangue nas veias, principalmente nas veias do pulmão, e pode vir a acontecer também outras alterações que podem assim debilitar ou enrijecer ainda mais o coração do paciente. No caso, porque a insuficiência cardíaca causa também retenção também em membros inferiores, abdômen. Então, a insuficiência cardíaca, que é conhecida como ICC, nesse caso aqui, a espironolactona está também indicada para auxiliar e ajudar no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Antes de continuar nosso conteúdo, estou passando aqui para avisar vocês que estou deixando aqui o link da nossa loja virtual na descrição desse vídeo, onde você vai clicar e vai direcionar você para a nossa loja virtual. Vejam que, no primeiro momento, eu abordei sobre o mecanismo de ação e o efeito terapêutico da espironolactona. Assim você passou a compreender o mecanismo de ação desse medicamento em nosso organismo. Posteriormente, em um segundo momento, eu respondi a seguinte pergunta: a espironolactona, para que serve? Assim eu vou estar falando sobre a indicação da espironolactona que eu abordei aqui nesse vídeo. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.